Ele tem feito bem em todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Este versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, ele nos remete àquilo que está também lá nas origens, no livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, quando Deus, ele cria o ser humano e a partir do dado da criação, ele exclama: e Deus viu que tudo era bom. Porque nós vamos identificar, meus irmãos, a obra que Jesus faz, não só no Evangelho de hoje, mas em todo o seu ministério, nós vamos identificar a obra de Jesus com a obra do Pai. Jesus, ele traz a plenitude e ele redime a obra da criação. Jesus faz aquilo que ele vê o Pai também fazer. As obras de Jesus, elas dão também esta conotação da continuidade da obra do Pai. Por isso que no final do Evangelho de hoje, nós ouvimos o povo exclamando: Ele tem feito bem todas as coisas. Por que que Jesus faz bem todas as coisas? Porque Ele realiza as obras do Pai. Porque assim como no Gênesis, quando o Senhor exclama: e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom, ainda mais em se tratando do ser humano. Então, o que Jesus realiza no Evangelho de hoje e também realiza na nossa vida é uma obra também do Pai. E vamos entender que contexto está esse trecho do Evangelho de Marcos, na sequência do que também ouvimos no Evangelho de ontem, daquela mulher cirofenícia que também recebe a dádiva de Deus para sua filha através da sua confiança e da sua fé em Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, no capítulo 7, a partir do versículo 31, localiza Jesus que sai de novo da região de Tiro e passa por Sidônia, atravessando a região da Decápole. Essa palavra Decápole do grego quer dizer 10 cidades, Deca e Polis. São 10 cidades, é um conjunto de 10 cidades que foram estabelecidas pelos gregos. É claro que lá também habitavam judeus, mas eram minoria, a maioria eram gregos, e portanto, aquilo que dominava naquele ambiente era uma cultura pagã, de adoração a outros deuses, de culto a outros deuses. Era um lugar, com certeza, de muitos conflitos. Mas é esse lugar que Jesus escolhe para também passar e realizar as obras do Pai. São também os corações divididos, são também corações em conflitos, corações infiéis, como o meu e como o seu, como os nossos corações. É aí que Jesus também estabelece o seu reino. É em nós que também Jesus quer fazer a sua morada. É conosco que também Jesus quer fazer um caminho de conversão. O dado geográfico aqui, meus irmãos, não é um mero detalhe. Inclusive no Evangelho de Marcos, a realidade geográfica, ela diz muito do que também Jesus está fazendo no seu ministério. Jesus também, hoje, quer entrar em corações que também, quem sabe, estão divididos. Corações que também precisam fazer a sua experiência de se abrir à graça de Deus. Jesus quer passar na sua vida hoje. A região que Jesus entra hoje, eu não sei. Onde é que Jesus, com a sua luz, onde é que Jesus, com o seu poder salvador, precisa entrar na sua vida. Mas Ele bate a porta do nosso coração. Diz que trouxeram para Ele um homem surdo que falava com dificuldade. O Evangelho não fala qual é a fé desse homem. Nós podemos imaginar que se esse homem é pagão, porque também o lugar onde Jesus está, como eu falei para vocês, é um ambiente pagão, é um ambiente gentil. Também a ligação com o Evangelho de ontem, daquela mulher cirofenícia que era pagã, nós podemos deduzir que talvez esse homem fosse pagão, mas também podemos pensar que esse homem poderia ser judeu também. Pelo fato de Jesus, deles pedirem que Jesus impusesse as mãos, esse gesto era próprio do judaísmo, era um gesto judaico. Então não sabemos a fé desse homem, mas
o único detalhe que diz é que alguém trouxe esse homem até Jesus. Trouxeram esse homem para Jesus. Diz a palavra que ele era surdo e que ele falava com dificuldade. Provavelmente era um homem gago, não é? E com certeza não era um homem surdo de nascença, porque se ele falava com dificuldade é sinal que ele já havia escutado alguns sons, né, ao longo da sua vida. Ele aprendeu porque ouviu. Então não era uma enfermidade de nascença. Com certeza algo aconteceu na vida desse homem para que ele adquirisse essa enfermidade. Este homem também, meus irmãos, ele representa cada um de nós, discípulos de Jesus, que também pelo caminho, que também ao longo da nossa caminhada vamos perdendo a sensibilidade da escuta da palavra de Deus. E veja, o padre também liga este fato àquilo que nós ouvimos no salmo de hoje: ouve, meu povo, porque eu sou teu Deus. Esta cura que Jesus realiza, ela está em ligação com aquilo que era o cerne do Antigo Testamento: ouvir a palavra de Deus. Ouve, Israel. Quantas vezes nós também, como discípulos de Jesus, ao longo da nossa caminhada, vamos perdendo a audição daquilo que são as coisas de Deus. E é claro, consequentemente, quem não ouve a palavra de Deus, também não fala da palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus na sua inteireza, também anuncia um Jesus desfigurado. Também fala com Jesus com dificuldade. Por isso que Jesus ele quer realizar hoje, também em nós, discípulos dele, esta grande graça de sermos curados daquela surdez que ao longo da nossa vida nós fomos adquirindo, e hoje prestar atenção devida à palavra de Deus, ouvir a sua palavra e anunciar a sua palavra. Veja como Jesus realiza esta cura. Diz lá no versículo 33, Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Jesus não gosta de prestígio, né? Jesus não gosta de espetáculo. Jesus não quer fazer aqui fama. Jesus não quer fazer uma carreira de curandeiro. Jesus afasta aquele homem da multidão, porque Jesus tem um cuidado muito particular com cada um de nós. Apesar de sermos muitos aqui hoje, apesar de muitas pessoas agora, milhares de pessoas me acompanharem pela televisão, mas Jesus ama você de modo particular, de modo pessoal. Qual que é o seu nome? Jesus trabalha conosco assim, meus irmãos, na pessoalidade. Jesus não trabalha com a multidão, apesar dele pregar para a multidão, mas ele fala particularmente para cada coração. Jesus afasta esse homem da multidão. E aí a gente fica se perguntando, mas que gestos estranhos que Jesus faz, né? Ontem, no Evangelho, chamou a mulher de cachorrinha. Hoje, cospe e passa saliva na língua do homem, não é? Claro que esse homem ele precisava de sinais. O homem era surdo, não é? Eu sei que agora, enquanto o padre fala, não é? Tem um quadrinho aqui embaixo do padre, quem está acompanhando pela televisão, não é? De uma intérprete dos surdos. Para aqueles que têm deficiência auditiva, estão acompanhando esta missa e acompanhando o que o padre está pregando através do ministério dessa pessoa que interpreta o que o padre está dizendo. Então aquele homem precisava de sinais. Não adiantaria Jesus falar. Primeiro Jesus tinha que mostrar para ele, com sinais, que Jesus o estava curando. Jesus também na nossa vida, meus irmãos, nos aponta inúmeros sinais. Nós é que às vezes estamos desatentos aos sinais de Deus. Quantos sinais Jesus já falou na sua vida, já mostrou, e você ainda não crê? Quantas coisas Deus já falou com você ao longo da sua caminhada e você não percebe? Hoje Jesus, quem sabe, precisa gritar, como fez com aquele homem: Éfeta, abre-te. Talvez o Senhor precise hoje, na sua autoridade, no seu poder, exclamar na vida de cada um de nós: abre-te, para que também eu e você experimentemos esta libertação, como eu disse, esta cura de uma surdez à palavra de Deus, e experimentemos a sua graça salvadora. E aí veja que bonito, quando Jesus traz esse homem para perto de si, afasta esse homem da multidão, diz a palavra que Jesus olha para o céu e suspira.
Esse dado que Marcos apresenta aqui não é um mero detalhe. Jesus, ele olha para o céu porque ele age em dependência do Pai. Jesus tem uma total dependência do Pai e age em comunhão com o Pai. Jesus não age por si mesmo. Ele é o missionário por excelência do Pai. Ele é o enviado do Pai. Por isso ele olha para o Pai, porque a partir daquela intimidade que ele tem com o Pai, ele realiza as obras do Pai. Jesus olha para o céu. Jesus depende do Pai para agir. Por isso que eu falei no início da pregação, que eles exclamaram: Ele tem feito bem todas as coisas. Ele tem feito bem todas as coisas. Jesus, ele contempla o Pai. Jesus, ele ouve o Pai. Jesus, ele fala com o Pai. Jesus tem uma relação de intimidade com o Pai e por isso agora ele pode mais uma vez se referir ao Pai para dizer àquele homem: Éfeta, abre-te. E aí diz a palavra que imediatamente os seus ouvidos se abriram, a sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. E aí diz a palavra que Jesus recomendou para que não divulgasse aquele fato, mas quanto mais Jesus pedia, mais eles divulgavam o que Jesus havia feito. Essa palavra divulgar, ela do grego, ela dá origem à palavra querigma. Vocês já ouviram falar, não é? Querigma, que é anúncio. Então, anunciavam cada vez mais o mistério da vida de Cristo, mas não anunciavam somente um Jesus que era curandeiro, que era taumaturgo, que realizava milagres, mas anunciavam um Jesus na totalidade dos seus mistérios. Toda a vida de Jesus, tudo aquilo que compreendia a vida de Jesus. Eu sei que Jesus pode, Jesus quer realizar inúmeras curas em nossa vida. Eu sei que Jesus quer, por essa missa, nós não temos dimensão, mas alcançar tantas pessoas que estão em casa e talvez padeçam dessa enfermidade de surdez física. E nesta hora, por esta pregação, por esta santa missa, Jesus toca essas pessoas. Mas muito mais, para além dessas realidades físicas, Jesus quer o coração do discípulo. Jesus quer o nosso coração. Porque do que adiantaria Jesus curar você se não fosse para você viver toda a sua vida em comunhão com Ele? Se não fosse para você viver em toda a sua vida em comunhão com o Pai do céu? Jesus quer que nós estejamos ao seu lado, na fidelidade a Ele, pertencendo somente a Ele, não permitindo que o nosso coração se divida com falsos deuses, com falsas doutrinas, que o nosso coração não se engane, que o nosso coração não se desespere em momentos que talvez a enfermidade bater à nossa porta, que as tribulações baterem à nossa porta e você saia correndo procurando respostas fáceis em outros lugares, promessas que falsos profetas por aí estão anunciando, não é? Se autodenominando, não é? Os protagonistas da cura, dizendo que curam, que fazem isso, que fazem aquilo, transformando o ministério numa propaganda, transformando o seu ministério numa oportunidade para fazer fama. Jesus não quer isso. Jesus quer o coração dos seus discípulos. Ouve, Israel, porque eu sou teu Deus, eu quero falar ao seu coração.